Olá, boa tarde para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Daqui a alguns instantes terá início a 60ª sessão desse ano, que você confere pelo canal 7 da NET ou pelo site camaraguarulhos.sp.gov.br. A sessão tem hoje 114 itens no grande expediente, são 13 requerimentos e 101 projetos para serem deliberados pela Casa. Por exemplo, sobre concessão de isenção nas tarifas de água e esgoto por 6 meses aos desempregados do município e também item que institui a prática de capoeira nas escolas municipais. A ordem do dia tem 43 itens aptos à votação. A gente traz como exemplo para você, em primeira discussão e votação, o item que dispõe sobre a instituição da Semana de Prevenção e Combate ao Câncer de Colo de Útero na cidade. Quem apresentou esse item foi a vereadora Verinha Souza. Em segunda discussão e votação, a fusão dos PLs 1069 de 2015 e 1244 também de 2015, que flexibiliza o desembarque de passageiros de transporte coletivo urbano. Esses são exemplos de itens que constam na pauta. Tem muitos outros itens para você conferir durante a sessão e as discussões também que acontecem na casa. Então fique com a gente. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Boa tarde, senhoras e senhores. A número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos o trabalho da sessão ordinária. Passamos ao pequeno expediente. Com a palavra, vereador doutor Alexandre Dentista. Boa tarde, presidente, novos pares, público presente, público que nos assiste pela TV Câmara. Eu venho aqui, nesse momento da sessão, para falar de algumas cobranças ali na região da Vila Galvão, algumas cobranças em cima da iluminação pública, algumas cobranças na área da saúde, mas a grande cobrança ali naquela região é aquela obra do piscinão que eu tive visitando recentemente. Infelizmente, eu acho que, mais uma vez, o secretário de obras não deve cumprir o prometido na área de término daquela obra do piscinão. Inclusive, tive na Secretaria de Obras, fui cobrar para que se resolva e cobre da empreiteira que está fazendo aquele trabalho, para que acelere essa obra, para que possa dar providências, para que isso possa terminar até o final do ano. Porque imagine, acaba um governo, um novo governo vai ter que iniciar, vai ter toda essa dor de cabeça daquela obra do piscinão. Então eu tive até a secretaria pedindo para que acelere essa obra e resolva isso para aquela área da Vila Galvão, porque depois que resolveu o piscinão, tem ali o recapeamento da 20 metros, tem ali a revitalização do lago da Vila Galvão, que inclusive eu pus algumas emendas parlamentares para revitalizar aquela área que é muito importante para a nossa população. Então eu tive cobrando o secretário de obras para que o mais rápido possível dê um choque
para que se acelere aquela obra, dê um choque na empreiteira, para que se acelere o mais rápido possível aquela obra da Vila Galvão. Infelizmente, o povo, com toda a sua razão, infelizmente essa obra demorando e cobranças em cima de cobranças. Nós vamos lá, faz a vistoria, cobra do pessoal que está lá, da empreiteira, mas infelizmente nada sai. Falei com o pessoal da Secretaria de Obras e Deus ajude que eles cumpram essa data prometida até o final do ano. Não acredito nisso, mas continuarei cobrando o secretário de Obras para que realmente no prazo determinado, e na verdade é um prazo determinado, o 9º, 10º prazo determinado, porque por várias vezes deram uma data, não tinha condições, mudou de construtora, mudou de empreiteira, mudou de tudo e nunca termina aquela obra. Mas de qualquer maneira estarei sempre cobrando, e principalmente outras cobranças que nós temos ali, a UPA Cumbica, a UPA Paulista, que está pronta, infelizmente não foi inaugurada até agora. E vejo para que o próximo governante dessa cidade vai ter uma dificuldade muito grande na contratação de profissionais na área da saúde, principalmente de médicos. Porque hoje a prefeitura está no limite de gasto dos 54% que eles podem gastar com folha de pagamento. E se ultrapassar esse limite, entendeu? Existe uma lei de responsabilidade fiscal que o prefeito não pode ultrapassar. Então eu vejo a dificuldade que o atual governo tem para contratar novos profissionais. Já pedi para o secretário de saúde, já pedi para que ele converse com o prefeito. E a população precisa urgente que se contrate novos profissionais, não apenas para inaugurar a UPA Cumbica, a UPA Paulista, mas que dê um tratamento digno para a nossa população, porque infelizmente a maioria das unidades de saúde na nossa cidade está faltando médico. Que Deus abençoe, que o novo governante nessa cidade tome algumas atitudes para que se possa o mais rápido possível colocar médicos, porque com a falta de médico não tem atendimento ao povo. Hoje a população espera aí 1 ano, alguns meses para ser atendido, para fazer alguns exames. Então, o mais rápido possível, continuarei cobrando para que o mais rápido possível resolva a necessidade da nossa população, que também é a contratação de profissionais na área da saúde, para que se possa ter respeito com o atendimento, com a saúde da nossa população. Muito obrigado, presidente. Uma boa sessão a todos. Até daqui a pouco. Com a palavra, vereador Marcelo Seminaldo. Bom, senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha pela TV Câmara e aqui nessa casa. Senhor presidente, queria um pouco repercutir uma questão que para os veículos de comunicação está passando aí em brancas nuvens, né? Mas eu acho que vale a pena nós, como representante do povo, repercutir um pouco na nossa cidade, porque isso vai ter impacto também muito forte na cidade de Guarulhos. Eu tenho acompanhado agora o segundo turno das eleições e aí eu vejo os dois candidatos dizendo, olha, vamos ter que melhorar a saúde vai ser prioridade. Tem candidatos dizendo que vai contratar mais médicos, outros dizendo que tem que investir mais na saúde. Mas, aprovada a PEC 241 ontem na Câmara dos Deputados, ela segue, mas na Câmara já passou em primeira votação. Eu queria dizer para os dois candidatos que eles têm que retirar da proposta deles a melhora na saúde, porque com a aprovação da PEC 241, retira-se a capacidade de investimento do governo federal e, por conseguinte, dos estados e municípios, porque ninguém investe em saúde somente com recursos próprios. Para a pessoa poder investir em saúde no município de Guarulhos, precisa de parceria com o governo federal, e o governo federal ontem já disse o seguinte, olha, congelou, a saúde agora vai ser sempre o orçamento de 2016, recuperando apenas a inflação. E aí, vereador doutor Alexandre Dentista, que é um entusiasta da questão da saúde, que está sempre lá cobrando o nosso secretário, isso vai inviabilizar muita coisa, eu te digo por quê. A população no Brasil ainda cresce, ainda que de forma menos acelerada do que em outras décadas, a população do Brasil ainda cresce. E se você mantém a mesma capacidade de investimento agora, ou seja, o que a gente possui, sem considerar o crescimento da população, você vai fazer com que cada vez mais o investimento diminua. Para se ter uma ideia, vereador Rômulo, hoje é investido em saúde no nosso país 1,7% do PIB.
E segundo os dados do IPEA, que apresentou hoje, né, com esse congelamento do governo que ocupa Brasília nesse momento, o investimento cai de 1,7% para 1% em 20 anos. 1%. Sem considerar, vereador doutor Alexandre Dentista e você que nos acompanha em casa, que o Brasil vem deixando de ser uma população de jovens para ser uma população de idosos, né? Então, hoje, 12,1% da população são idosos. Em 20 anos, esse número vai dobrar. Em 20 anos, vai dobrar a quantidade de idosos no nosso país e a capacidade de investimento é a mesma. Então, o que foi feito ontem na Câmara dos Deputados em aprovar a tal da PEC 241 foi um assalto aos direitos sociais dos trabalhadores, um assalto àquelas pessoas que precisam de você ter uma assistência médica, ou seja, o SUS, de uma maneira de qualidade, porque eu tenho certeza que quem vai sofrer isso muito mais, vereador professor Moacir, é o povo mais sofrido, que depende do SUS e vai ter menos dinheiro do que hoje, daqui a 20 anos, para poder fazer o seu tratamento. Então, as pessoas que reclamam da saúde, que acham que é melhor ter mais médicos, que acham que é melhor ter mais investimento, mais SAMU, mais tudo, esquece. Ontem aprovou-se em Brasília a PEC 241, que vai fazer o seguinte: congela o que foi gasto com saúde em 2016 e você só corrige com a inflação durante 20 anos, sem considerar o crescimento do PIB, sem considerar o crescimento vegetativo, sem considerar o crescimento dos idosos, sem considerar nada. Então, esse é o cenário que a gente tem. Então, por isso, eu convido todo mundo que fez manifestação, que eu acho que foi importante, para a gente continuar se manifestando, porque o assalto que foi feito aos direitos sociais não param por aí, não param por aí. Tem a questão do assalto à educação, tem a questão do assalto à previdência, tem muita coisa ainda por vir, e se a gente não nos mantivermos vigilantes, eu tenho certeza que esse cenário vai ficar ainda pior. Então, passou em primeira votação na Câmara, mas acredito que se a sociedade se mantiver mobilizada, a gente consegue barrar isso no Senado, para que isso não aconteça, de aprovar essa PEC 241, que vai matar muitas pessoas no nosso país. Como não há mais oradores inscritos, dou por encerrada essa parte da sessão. Passamos à tribuna livre. Como também não temos oradores inscritos, dou por encerrada essa parte da sessão e passamos para o grande expediente. Encontra-se sobre a mesa ata da seguinte sessão. Primeira 52ª sessão ordinária de 13 de setembro de 2016. Está aberta a palavra. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Item primeiro, senhor secretário, para a leitura. Leitura, discussão e votação do requerimento 2947/2016. Informações referente à área localizada na estrada do Capão Bonito, em frente ao antigo 21, na Vila Ani. Autor, vereador Dr. Vitor da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item segundo. Leitura, discussão e votação do requerimento 2970/2016. Informações referentes ao serviço de tapa-valas na Rua Marianópolis e Rua Ipacaitá, no Jardim Presidente Dutra. Autor, Dr. Vitor da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item terceiro. Leitura, discussão e votação do requerimento 2973/2016. Informações referente ao terreno localizado na Rua Gentil de Ouro, em frente ao número 383. Autor, vereador Heleno Metalúrgico. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item quarto. Leitura, discussão e votação do requerimento 3003/2016. Informações referente à cobrança de taxa de iluminação pública na Viela 4, travessa da Rua Conceição dos Ouros, no bairro Vila Sítio dos Morros. Autor, vereador Toninho Magalhães. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item quinto. Leitura, discussão e votação do requerimento 3007/2016. Informações referente à retirada
de poste na Avenida Boa Nova, altura do número 13, no Jardim Presidente Dutra. Autor, vereador Dr. Vitor da Farmácia. Em discussão, para discutir, vereador Romildo Santos. Boa tarde, senhor presidente. Para discutir? Para discutir, vereador. Item 6, senhor presidente. Item 5º. Item 5º. Senhor presidente, na realidade, nós temos um grande problema, senhor presidente, com esses postes da cidade de Guarulhos. Queria parabenizar o vereador Vitor da Farmácia. Vitor da Farmácia que fez esse requerimento referente à retirada de poste na Avenida Boa Nova, altura do número 13, no Presidente Dutra. Eu queria dizer o seguinte, senhor presidente, faço parte da Comissão de Defesa do Consumidor e tem alguns projetos aqui na Câmara Municipal, alguns pedidos de alguns requerimentos que já foram feitos e a casa já sabe disso, né? Até estranho um vereador fazer um requerimento desse, presidente Laércio, porque a prefeitura deve mais de 48 milhões de reais para Bandeirante. Então, senhor presidente, o que eu queria dizer para o senhor? Diva. Só um minutinho. Se não houver solução por parte do vereador? Senhor presidente, deu um probleminha no fio aqui, mas já consertei, senhor presidente, né? Deu um probleminha no fio e eu queria dizer para o senhor que, na realidade, a Bandeirante, ela deve a prefeitura deve mais de 48 milhões para a Bandeirante. O que acontece, senhor presidente? Não tem condições nenhuma, senhor presidente, da Prefeitura Municipal de Guarulhos retirar, senhor presidente, esses postes que está na referente a essa casa número 13, na Boa Nova. Por quê? Para retirar um poste, senhor presidente, são R$8 mil. R$8 mil para tirar um poste de luz da frente da casa do senhor e da senhora. A Prefeitura de Guarulhos não tem condição. Já foi discutido isso nessa casa por mais de 3 vezes, até reuniões com os vereadores e com membros também da sociedade civil. Por quê? Porque, na realidade, quando o loteamento é feito, senhor presidente, o que acontece? O loteamento, normalmente, é um terreno 10 por 25 e é apresentado a planta para a prefeitura pelo loteador, e aí o poste é determinado de acordo com o projeto. Tendo um projeto, senhor presidente, o que acontece? A Bandeirante vai lá e coloca na divisa dos lotes de 10 por 25. Posteriormente, senhor presidente, eles pegam, senhor presidente, e faz o desdobro sem avisar a prefeitura. Muitas casas hoje é 5 por 25, acaba caindo o poste na frente da garagem. E a Bandeirante quer cobrar esse valor de R$8 mil. Por quê? Porque há mais de 20 anos atrás, 30 anos atrás, quando foi protocolado o loteamento, a planta quadra de cada rua ou daquele loteamento já é feito embasado nesse sentido. Então, eu queria dizer para o senhor e para a senhora, enquanto a prefeitura não pagar o débito de 48 milhões com a Bandeirante, fica difícil de fazer um novo acordo. E mais uma outra situação, a Bandeirante não quis nem participar da licitação de iluminação pública de Guarulhos, né? Na realidade, é uma empresa que ganhou a licitação, está suspensa no Tribunal de Contas do Estado, né, por 1 bilhão e 200 milhões, onde tem a taxa de iluminação que é cobrada na sua conta, nas nossas contas de luz, de acordo com o consumo de energia elétrica. Então fica difícil realmente esse requerimento aqui. Eu vou votar favorável, claro. O vereador Vitor está preocupado com o munícipe, quer dar uma resposta para o seu eleitor, quer dar uma resposta para a pessoa do seu bairro, mas eu tenho certeza que a resposta vai ser com mais de 7 anos que eu estou aqui na casa. A gente precisa mudar isso mesmo. Próximo mandato, próximo prefeito tem que rever esses contratos para que os munícipes realmente sejam esclarecidos e saibam do que acontece, ou porque o vereador... Para concluir, senhor presidente, por que o vereador não consegue tirar um poste? Porque às vezes eles acham que a gente não tira porque não quer, não é isso, senhor presidente? Encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se.
Item 6º, senhor secretário, para a leitura. Leitura, discussão e votação do requerimento 3013/2016. Informações referentes ao Código de Endereçamento Postal da Rua Viela, no bairro Pedro Moreira. Autor, vereador Heleno Metalúrgico. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 7º, senhor secretário, para a leitura. Leitura, discussão e votação do requerimento 3014/2016. Informações referentes ao Código de Endereçamento Postal da Rua Santiago, no bairro Sítio São Francisco. Autor, o vereador Heleno Metalúrgico. Para discutir, senhor presidente. Em discussão. Para encaminhar, vereador? Para encaminhar, presidente. Então, em discussão, encerra a discussão, em votação. Para encaminhar, vereador Geraldo Celestino. Senhor presidente, senhores vereadores, boa tarde a todos, ao público presente. O vereador Heleno Metalúrgico, ele faz um requerimento solicitando informações sobre o endereçamento postal da Rua Santiago, no sítio São Francisco. O vereador Heleno, ele teve um trabalho naquela região lá, e essa reivindicação, vereador Paulo Sérgio, é muito antiga dos moradores do sítio São Francisco. E no sítio São Francisco, ali existe um loteamento onde foi feita uma ocupação, as famílias foram ocupando aquele loteamento e as ruas foram organizadas pela própria população. E aquela gleba pertence à CDHU, Governo do Estado. Então nós estamos acompanhando esse trabalho da CDHU e hoje está acontecendo a reurbanização. Como existe uma gleba, o bairro não é urbanizado, ainda é considerado um bairro clandestino pela empresa brasileira de Correios e Telégrafos e pela municipalidade. E há 2 anos atrás começou a urbanização com a Avenida Norte-Sul, a recolocação das famílias que estavam em áreas institucionais para os apartamentos da CDHU e há um convênio, governo do Estado e governo federal. E o repasse de 40% do governo federal estava em atraso até pouco tempo atrás. E segundo informações da CDHU, já estão retomando as obras de urbanização. Em breve as famílias lá terão seu bairro regularizado, haja visto que o governo federal vai retomar aí a liberação de verba para a urbanização daquele bairro, e o governo do estado já está entrando com a parte dele, que é 60% do valor total da urbanização. Então, em breve, aquelas famílias terão o seu bairro regularizado, terão direito de adquirir um terreno financiado a longo prazo pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional, preço subsidiado pelo governo do estado, terão o endereço certo, aí sim a empresa brasileira de Correios e Telégrafo terá condições de colocar o endereçamento postal de todas aquelas ruas. Então, nós da bancada do PSDB votaremos favorável, porque é importante o vereador ter essas informações para passar aquelas pessoas que residem nesse local e que solicitou o requerimento ao vereador Heleno Metalúrgico. Para encaminhar? Não, senhor presidente. Para encaminhar, vereador? Não. Os vereadores favoráveis permanecem como estão e os contrários manifestem. Encerra a votação. Aprovado. Encaminhe-se. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Romildo Santos. Gostaria de pedir verificação de quórum nominal, senhor presidente. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para verificação de quórum. Tudo na paz? Bem na paz, você. Heleno Metalúrgico. Vereador Paulo Sérgio.
consignar meu voto sim, senhor presidente. Vereador Paulo Sérgio vota sim. Serjão. Consignar meu voto sim. Presença, vereador Serjão. Como acoro, continuamos a sessão. Item 8º, senhor secretário para a leitura. Leitura, discussão e votação do requerimento 3024/2016. Informações referente às obras do Trevo do Bom Sucesso. Autor, vereador João Dárcio. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permaneçam à comissão, os contrários manifestam. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 9º. Leitura, discussão e votação do requerimento 3025/2016. Informações referentes aos radares do município de Guarulhos. Autor, vereador João Dárcio. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 10º. Leitura, discussão e votação do requerimento 3026/2016. Informações referentes à pavimentação asfáltica da rua Olho d'Água dos Borges, no Parque Santos Dumont. Autor, vereador João Dárcio. Não, era para na moção toda a FATEC passa para os vereadores. Cadê ela? Tecajoso. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam à comissão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 11. Leitura, discussão e votação do requerimento 3027/2016. Informações referentes à desapropriação na rua Luiz Caputo, no Jardim Fortaleza. Autor, vereador João Dárcio. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam à comissão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 12. Leitura, discussão e votação do requerimento 3028/2016. Informações referentes à pavimentação da Avenida João Colado, no Jardim Fortaleza. Autor, vereador Dr. Vitor da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam à comissão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 13. Leitura e votação do requerimento 3057/2016. Requer a priorização da leitura do projeto de lei 2643/2016, de autoria de vários vereadores, que trata da alteração da lei 6253/2007, para regulamentação do uso do solo e preservação das áreas importantes para o equilíbrio ambiental. Autor, vereador Toninho Magalhães, Luiz Mato Grosso, Verinha Souza, Heleno Metalúrgico, Elmer Japonês e doutor Alexandre Dentista. Em votação, solicito, pela ordem, vereador Edmilson, para encaminhar, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, eu estava lendo esse projeto de lei 2643/2016 e eu gostaria só de, durante a minha fala de encaminhamento da votação, apenas para tirar uma dúvida, senhor presidente. Projeto semelhante a esse foi encaminhado, foi votado nessa casa e foi objeto de veto. Eu gostaria de saber se esse projeto, se esse veto já foi discutido por essa casa. Não. Ainda não, vereador. O veto está na pauta da ordem do dia. Está na ordem do dia? Sim. Tá bom. Senhor presidente, é só para esclarecer, para orientar o meu voto não. Solicito aos senhores vereadores que dirigem seus terminais para o voto eletrônico. Uma resposta sobre a primeira denúncia da empresa Enel que veio para prestar serviço. Fez a esperança que a gente está mantendo o pessoal da gente de serviço ali, mas nós estamos respondendo. Tem uma parte jurídica.
Encerrada a votação, prejudicado por falta de quórum. Como não há quórum, dou por encerrado a presente sessão. Encerrada há poucos instantes a sessão desta tarde, os vereadores deliberaram 12 itens, na verdade votaram 12 requerimentos da pauta. Falaram, por exemplo, o doutor Alexandre Dentista, por exemplo, fez cobranças por conta da obra do piscinão da Vila Galvão, que ainda não foi entregue. Ele disse que está aguardando um novo prazo, que por isso faz cobranças, porque as pessoas têm cobrado ele essa situação. Falou também sobre UPAs que não foram inauguradas na cidade. O vereador Marcelo Seminaldo falou sobre a PEC 241. A gente vai encerrar por aqui a nossa participação ao vivo, mas tem programação da TV Câmara para você durante toda a tarde até 1 da manhã, e tem muito mais TV Câmara para você também no site TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.